Antes de começar a gravar mais um vídeo, eu gostaria de mostrar 3 livros para vocês. Eu já estava devendo isso aqui para vocês. Já estou lendo o livro Insurgente, eu estou aqui, já li quase um terço do livro. E mais ou menos, se não me engano, no dia 11, deixa eu ver, dia 13, mais ou menos dia 13 de julho, eu acredito que até lá eu terminarei de ler este livro. Então, se eu terminar de ler este livro, não nesse final de semana, no outro, aí, se Deus quiser, dia 13 de julho eu publico a resenha do livro, porque eu já publiquei a resenha do filme. E confesso que o livro é bem diferente, que o filme omitiu muitos detalhes deste livro e mudou outros, mas eu pretendo publicar a resenha deste livro no dia, se Deus quiser, no dia 13 de julho, se eu conseguir terminar de lê-lo até lá. Esse aqui é o último livro da série Divergente. Já vou adiantando. Tá vendo esse onde está marcado aqui? Esse aqui tem um spoiler dos spoilers. Eu já adiantei na resenha do filme Insurgente, já adiantei. Mas eu pretendo falar sobre o que está exatamente aqui, ó. Esse pedaço exato do livro Convergente que eu marquei aqui. Mas eu só pretendo revelar, embora muitos já saibam o que é. Eu só pretendo revelar o que existe aqui na resenha do livro Convergente, que eu pretendo publicar, se eu não me engano, no dia 31 de julho, ou então na primeira segunda-feira de agosto. E finalmente eu tenho esse aqui, que é meu 10º livro, o 10º livro de minha autoria, A Origem de Bons Ventos. Se você é de Sorocaba, ainda tem alguns exemplares destes à venda e pronta entrega. Se você estiver interessado, é só me procurar nas redes sociais, mandar uma mensagem pessoal para mim, uma mensagem particular. Ou então, se você não é de Sorocaba, é só encomendá-lo pela internet. Eu deixarei na descrição deste vídeo o link para você adquirir este livro. E quem sabe também você se empolgue e adquire meus 9 livros anteriores. Nós vamos usar este vídeo, que eu quero falar neste vídeo a respeito de uma coisa que muitos pais erram ao tentar educar seus filhos: proibir as coisas sem dizer porquê. Porque a criança, às vezes, o adolescente quer fazer uma coisa e os pais não deixam. Aí a pergunta: por que eu não posso fazer isso? Por que não? Acabou. Alguns pais são bem enérgicos, são bem radicais a ponto de não explicarem o porquê da proibição. Ah, porque não pode, acabou, não quero, acabou, fim de papo, não tem conversa. Ah, mas eu queria saber porquê. Não, eu não quero, pronto, não quero. Ou seja, a curiosidade acaba falando mais alto. A criança, por não ser devidamente esclarecida a respeito do motivo de sua proibição, do porquê ela ser proibida de fazer determinada coisa, a curiosidade acaba falando mais alto. É aí que vem o ditado: o proibido é mais gostoso. Então, por ser proibido, a criança fica ainda mais curiosa aí, na própria infância mesmo, porque infelizmente a inocência tem se perdido mais cedo, e muitas crianças têm amadurecido precocemente. Ou então, quando chega a adolescência mesmo, por volta dos 13, 14 anos, a criança adquire um pouco mais de coragem, um pouco mais de independência, entre aspas, para enfrentar os pais, peitar os pais, ou até fazer algo mais grave contra eles, como, inclusive, uma das discussões mais polêmicas dos últimos tempos é a redução da maioridade penal, que querem prender todo menor de 18 anos que comete crime hediondo. Mas isso é outra conversa, isso vai longe. Se eu começar a falar sobre isso, vai virar um monte de manifestações contra ou a favor aqui, então o foco hoje não é esse. Então, a criança, o adolescente, quando chega a uma certa idade, ele quer enfrentar os pais, quer fazer escondido, quer experimentar o que os pais proibiam, sem explicar por que proibiam, ela acaba fazendo, ou então exatamente aquilo que eles não queriam que ele fizesse, ou então faz coisas piores ainda. Por quê? Por conta porque o ser humano, a partir do pecado de Adão e Eva, quando o ser humano caiu em pecado e a humanidade inteira acabou embarcando nessa, o ser humano já nasce com a consciência de querer ser igual a Deus, de querer, ou então de querer fazer algo, de não querer que ninguém lhe proíba de fazer nada. Por conta da idade,
da pouca idade, a criança acaba obedecendo aos pais mais por medo ou por assim fragilidade do que porque realmente, mas no fundo ela quer, no fundo, lá no íntimo mesmo, por conta da raiz pecaminosa, a criança acaba sendo incentivada a fazer as coisas erradas. Tanto que se os pais não educam da maneira correta, isso acaba piorando a curiosidade da criança e querer fazer a coisa errada, ou querer descobrir por que aquilo que os pais proibiam não pode ser feito não, porque, ou seja, acaba o adolescente, o pré-adolescente acaba querendo por si só, ou sozinho, ou então com a ajuda de outros colegas da mesma idade, um pouco mais velhos, descobrir o mundo à volta dela e na maioria das vezes, obviamente acaba quebrando a cara, quando não paga com a própria vida por isso. Então o que fazer? Como ensinar a criança, como educar corretamente a criança e adolescente para evitar que quando chega uma certa idade faça besteira, quebra a cara, faça e acabe sofrendo as consequências dos seus erros. Aqui, a Bíblia, começando por Provérbios, que é o livro de sabedoria de Salomão, Agor, Lemuel, enfim, de vários sábios da antiguidade. Provérbios capítulo 1, esse é o primeiro texto bíblico dentre 4 que eu separei para explicar a respeito da necessidade dos pais explicarem aos filhos, ou do responsável por uma pessoa mais jovem, explicar o porquê que ela não deve fazer tal coisa. Que não adianta só proibir por proibir, tem que explicar o porquê da proibição. Mas vamos aqui. Provérbios capítulo 1, a partir do versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos depravam sabedoria e instrução. Filho meu, ouve a instrução do teu pai, e não deixe o ensinamento de tua mãe, porque serão como um diadema gracioso em tua cabeça e colar ao teu pescoço. Filho meu, se os pecadores procuram te atrair com agrados, não aceites. Se disserem, vem conosco a tocar de sangue, embosquemos o inocente sem motivo, traguemos os vivos com a sepultura, e inteiros como os que descem a cova. Acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos nossas casas de espólios. Lança tua sorte conosco, teremos todos no nosso bolso. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles. Desvia o teu pé das suas veredas, porque os seus pés correm para o mal, e se apressam a derramar sangue. Na verdade, é inútil estender-se a rede diante dos olhos de qualquer ave. No entanto, estes armam ciladas contra o seu próprio sangue e espretam suas próprias vidas. Ou seja, aqui explica tintim por tintim por que a pessoa, o pai explicando ao filho, por que ele tem que ouvir o pai, ouvir os conselhos do pai, deixar de fazer certas coisas, deixar de andar com mais companhias. Aqui mostra exatamente o motivo da proibição, o motivo da pessoa, do jovem, do filho não poder fazer determinadas coisas. Muitos pais erram, alguns erram por omissão, né, e muitos erram por simplesmente proibirem intransigentemente, acabam proibindo uma série de coisas sem explicar o porquê, e acaba atiçando ainda mais a curiosidade do filho, da criança no caso, ou do adolescente. Então, para que o filho, o neto, a pessoa sobre a qual se tem responsabilidade, possa ser doutrinado melhor a respeito de determinada coisa, para que ela permaneça no bom caminho e evite ir para o caminho errado, ela tem que ser devidamente esclarecida na maneira certa, na medida certa, se possível em todos os detalhes, para que ela jamais pense em fazer, por exemplo, falar palavrão. Por que eu não posso falar palavrão? Então o importante é o pai explicar, ó, a palavra tal, se o pai não quiser falar a palavra, como eu não falaria, eu mostrei no dicionário, ó, essa palavra significa isso, então você não deve falar essa palavra porque remete a coisa ruim. E outras coisas também, como sexo antes do casamento, como drogas, bebida alcoólica sem moderação e outras coisas mais. Ou seja, os pais têm que se preocupar com isso, com esses detalhes, para que os filhos não venham a dizer, você não falou nada, você não ficou direito, então eu estou descobrindo por mim mesmo, porque você não me ensinou, você não me avisou antes. Então, para que os pais não sejam responsabilizados por uma cabeçada do filho, eles têm que explicar para o filho, tintim por tintim, o que ele deve e o que não deve fazer, para que ele não venha
alegar que não foi avisado antes. Ainda em Provérbios, no capítulo 22, nós temos o seguinte, a partir do versículo 6, não, no versículo 6 apenas: educa a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer se desviará dele. É o texto clássico, Provérbios 22:6, sobre a maneira correta de se educar a criança. Porque se a criança é devidamente ensinada da maneira correta, a respeito do que deve ou não deve fazer, quando chegar à adolescência, ela saberá por si só o que fazer. Claro que os pais devem continuar ajudando, amparando, mas quando a criança precisar decidir por si só, ela se lembrará de tudo que aprendeu na infância, quando pequena, e saberá tomar as melhores decisões, para que quando ela chegar à idade adulta, ela chegue bem, como uma pessoa íntegra, como uma pessoa responsável, evite andar pelo mundo do crime, pelo mundo dos vícios, e possa, enfim, ter uma vida plena, uma vida saudável, principalmente em comunhão com Deus e com o próximo. Vamos agora para 1 Timóteo, capítulo 5, já no Novo Testamento. Paulo aconselhando Timóteo. Paulo, que já era um missionário experiente, já estava no final do seu ministério, e aconselhando Timóteo, que é um dos discípulos dele. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Ou seja, aquela pessoa que não tem o devido cuidado com o seu familiar mais novo, pelo qual é responsável, acaba sofrendo as consequências também. A própria lei, se o menor comete algum crime, os pais acabam sendo responsabilizados. Isso na lei dos homens. E na lei de Deus, então? Isso é muito mais rigoroso. Só que a punição vem com as consequências do erro dos pais. E mais tarde também Deus pedirá contas dos pais que não educaram os filhos da maneira correta, que permitiram que os filhos, seja por omissão, seja por maus exemplos, enveredasse o mau caminho, cometesse crimes ou então fizesse qualquer coisa errada, acaba caindo em pecado. E finalmente o quarto texto, Hebreus 12, a carta aos Hebreus capítulo 12, a partir do verso 5. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrige? Mas se estáis em disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos, não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, nós referenciamos: não sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz o fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjustados, e fazei veredas direitas para vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Ou seja, aqui é claro, mais claro do que água. Aqui explica exatamente por que os filhos devem obedecer aos pais. Claro, quando os pais são pessoas íntegras, pessoas honestas, pessoas boas. E os filhos devem eles devem obediência aos pais. Por quê? Porque eles se preocupam com o bem-estar deles. E mesmo seus pais biológicos, os pais de criação, não dão devido exemplo, não dão devido testemunho, a pessoa deve obedecer a Deus. Porque Deus, por ser eterno, por ser conhecer a cada um de nós antes de nós nascermos, bem antes de nós nascermos, Ele sabe exatamente tudo que nós precisamos, tudo que fará bem para nós ou não. Então se nós devemos obedecer aos pais, quanto mais a Deus muito mais. Porque Deus nos conhece muito mais profundamente do que nossos próprios pais, nosso pai, nossa mãe, até mesmo nos conhece melhor do que nós mesmos. Por isso, esses 4 textos bíblicos aqui são provas de que a rebeldia é pecaminosa, a rebeldia, a irreverência,
a revolta de gerações é algo pecaminoso, é algo diabólico e jamais deve ser praticado por quem realmente teme a Deus, por quem deseja ter uma vida íntegra, honesta, pura, aprovável diante de Deus. Por isso, que esses textos bíblicos falem profundamente no seu coração e que você, criança, jovem, adolescente, pense muito bem antes de fazer qualquer coisa para satisfazer seus próprios desejos, seus próprios interesses. Procure saber se realmente é da vontade de Deus que você faça determinada coisa. E que os ensinamentos da palavra façam diferença em sua vida, na vida de todos que rodeiam você. Que você possa ter uma vida de acordo com a vontade de Deus, não para querer se exibir, se mostrar, mas porque realmente você sinta prazer em servir a Deus, certo de que você está fazendo bem não somente a quem está ao seu redor, mas também a si próprio. Muito obrigado, que Deus abençoe, e não se esqueça, logo logo teremos a resenha do livro Insurgente e mais tarde a resenha do Convergente. Aguarde. Tchau.